No Rio de Janeiro, o ministro Dias Toffoli afirma que o governo não quer acabar com a Lava Jato e Raquel Dodge quer que juízes federais possam investigar crimes eleitorais. Repórter Rodrigo Vigar. A decisão do Supremo Tribunal Federal de delegar competência à Justiça Eleitoral para investigar crimes de corrupção conexos à Caixa 2 de campanha continua dando o que falar. Nesta segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que está solicitando ao TSE para que juízes federais tenham a competência de investigar crimes eleitorais também conexos à Caixa 2. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal foi vista por muitos como uma tentativa de enfraquecer e esvaziar as operações da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Raquel Dodge afirmou nesta segunda-feira que, além do pedido feito ao TSE, está atuando para a criação de forças-tarefas eleitorais nos estados brasileiros. A minha proposta é de que seja o juiz federal tenha jurisdição eleitoral plena. Mas, deste modo, com essa proposta, os processos conexos que seguiriam para um juiz de direito com função eleitoral permaneceriam nas varas federais que passariam a ter atribuição eleitoral. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da Corte Suprema, Dias Toffoli, decidiu contra-atacar, rebater críticas de procuradores da Lava Jato que interpretaram a decisão do STF como uma tentativa de esvaziar e enfraquecer a força-tarefa da Lava Jato. Dias Toffoli disse em um evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça aqui no Rio de Janeiro que essa é uma mentira deslavada e afirmou que as operações, sem citar a Lava Jato, que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil, não são resultado de um super-herói ou de um salvador da pátria, mas sim do incremento, do fortalecimento das instituições brasileiras e também de um maior alinhamento entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Os resultados de hoje não são obra de determinadas pessoas, muito menos de heróis ou de salvadores da pátria. Mente quem diz que determinada decisão levará ao fim do combate a isto ou aquilo, ou ao fim desta ou daquela operação. Nesta segunda-feira, além de participar de um evento do Conselho Nacional de Justiça com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, esteve na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, participando da reunião do Conselho Federal de Justiça. Coincidentemente, nesta segunda-feira, o desembargador da Casa do TRF2, Ivan Atier, concedeu habeas corpus aos presos da Operação Descontaminação, realizada na última quinta-feira. Entre os beneficiados estão o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e também o coronel da reserva João Batista Lima. Nessa segunda, Raquel Dodge esteve visitando os procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Ali está o coração, o seio da força-tarefa da Lava Jato aqui no estado do Rio. Rodrigo Viga. Professor Viga. Aí são muitas questões, né? Primeiro, a questão da justiça eleitoral tratar das acusações que pesam sobre muitos políticos, etc. A decisão do STF, em resumo, é impossível. A justiça eleitoral não tem instrumentos para tal. O juiz eleitoral, ele faz um sobretrabalho, né? E ele não tem instrumentos, por exemplo, para investigar crimes como de corrupção, lavagem de dinheiro, etc, etc, né? Ou seja, a decisão do STF colocou um ponto final nesses pontos. É a questão da impunidade. É isso. Não adianta tergiversar tal. A Raquel Dodge é uma péssima Procuradora-Geral da República, né? Péssima, e está fazendo campanha pela sua reeleição. Espero que não ocorra. Ela quer entrar na lista tríplice, que a tradição desde 2003 é que o presidente da República escolhe um dos que estão na lista tríplice independente da ordem de votação, né? Então a questão que se coloca o Dias Toffoli, nessa fala apresentada na reportagem, ele está se dirigindo a quem? Está atacando o Sérgio Moro. Diz, não há heróis, etc, tal, é a justiça cumprindo o seu dever.
Se a justiça cumprisse seu dever, Dias Toffoli não seria presidente do STF, né? Todo mundo sabe como ele chegou, alguém que não tem qualificação jurídica, que foi reprovado em concurso para juiz na década de 90 2 vezes em São Paulo, né? Que foi advogado do PT, foi subordinado na Casa Civil durante 2 anos de José Dirceu, entre 2003 e 2005, e chegou pelas mãos do criminoso Lula ao Supremo Tribunal Federal. Sabatinado pelo Senado, como todos que foram sabatinados ao longo da história do século XX, acabou sendo aprovado, né? Porque a sabatina é uma farsa, e está agora presidindo, por questão regimental, o Supremo Tribunal Federal. É um péssimo ministro, né? Péssimo, até hoje não explicou uma denúncia grave que pesa sobre ele tem de explicar, é uma denúncia que durante 45 meses ele recebeu a cada mês R$100 mil depósito do escritório da sua atual esposa. Ninguém sabe se por serviços prestados não pode ocorrer, evidentemente. Ele não justificou até hoje esses depósitos. Por outro lado, uma denúncia grave pesa sobre ele, que é sobre a reforma da sua casa, que ninguém sabe como é que foi paga. Então, a fala dele ontem no Rio de Janeiro, querendo atacar o Sérgio Moro, o alvo era Sérgio Moro, os brasileiros que acompanham política nos últimos anos sabem que é uma palhaçada, né? Chegará o dia, espero, que o Brasil tenha grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, e que quando esse dia chegar, certamente Dias Toffoli não será ministro daquela instância, com toda certeza, porque ele não merece ser ministro do Supremo Tribunal Federal.